Viver Bem, oferecimento Prontoclínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu e show de prêmios Nordestão. A maior alegria com muita economia para você. Bom dia, hoje é sábado, 1º de junho de 2013 e o Viver Bem já está no ar para levar muita saúde e qualidade de vida para toda a sua família. E olha só que boa notícia para começar o programa de hoje. A partir de segunda-feira, começa a circular pela cidade a nova edição da Viver Bem Revista, que traz na capa um alerta sobre o consumo do leite. Será que ele é vilão ou mocinho da sua dieta? Você pode pegar a sua edição da Viver Bem Revista gratuitamente na loja da Cor e Natal, ou também pode optar pela assinatura e receber a revista aí na sua casa. Para assinar, ligue para os números 94514142 ou 3213-8592. E agora, confira tudo que preparamos para o programa de hoje. No programa de hoje tem alerta sobre a maneira correta de higienizar os garrafões de água mineral. Atenção mulheres, vamos destacar a alimentação ideal para cada fase da sua vida. Fisioterapeuta Ingrid Menezes fala sobre a relação entre as dores na coluna e as emoções. Farmafórmula fica em segundo lugar no prêmio de inovação promovido pela CNI. E ainda, entre em forma com o Cango Jump. Você costuma beber água mineral em garrafões? Quais os cuidados que tem com a limpeza do garrafão e do filtro que você utiliza? O Viver Bem de hoje começa falando sobre esse assunto. Afinal, a água contaminada é um grande inimigo da nossa saúde. Seja para beber ou cozinhar, esse aposentado só utiliza água mineral. E para ter certeza de que o produto é mesmo de qualidade, ele tem algumas estratégias. Além de eu olhar o vencimento, eu costumo pegar, ele é muito pesado, que até a mulher reclamou aqui em casa, eu viro para olhar se não tem algum bagacinho dentro, que quer dizer que o garrafão também não está sendo bem lavado. Desde janeiro de 2012, a Justiça determinou que os garrafões de água mineral tenham data de validade. No Brasil, são mais de 8 bilhões de litros comercializados por ano. Mas será que essas vendas têm sido fiscalizadas? A Suvisa, Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária, ela faz a fiscalização na indústria e nós, rotineiramente, no comércio, quando verificamos essas condições de armazenamento, de validade. Então, o consumidor, que observar que está esse comerciante, ele não está atento a essas questões, se pode fazer a denúncia. Quem trabalha no comércio reclama que a falta de fiscalização tem resultado em prejuízos. Eu troco em média em torno de 50 garrafões por mês. Vencidos. A água em si não tem um prazo de validade, mas depois que ela é engarrafada, deve ser consumida em até 1 ano, com exceção daquelas que contêm gás, quando esse prazo se reduz a 3 meses. Mas além da água, os garrafões também têm uma vida útil, que é de até 3 anos. Mas por causa da falta de fiscalização, algumas empresas têm utilizado até material vencido para industrializar a água. A fonte não troca, porque existe muita fonte hoje também enchendo o garrafão vencido e a qualidade do garrafão também que está bem inferior antigamente, Parece que por enquanto o jeito é fazer como o seu Francisco, ficar atento ao prazo e à qualidade da água que consome. Quando eu chego em casa, eu verifico a validade, faço a tal virada, ver se tem algum sujinho dentro, porque se tem um sujinho é porque não estão lavando o meu garrafão. Uma alimentação saudável é importante para todos, mas nós mulheres temos uma peculiaridade. Em cada fase da vida, alguns alimentos são mais importantes que outros. E você, sabe o que comer durante a TPM ou na fase da menopausa, por exemplo? Olha só, eu conversei com a nutricionista Sabrina Barbalho, lá do supermercado Nordestão, que orientou sobre os alimentos ideais para colocar no carrinho quando a gente for às compras. Em todas as fases da vida, a mulher precisa ter uma alimentação balanceada, consumir todos os nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Mas existem algumas fases que o consumo de certos alimentos pode colaborar para o melhor desempenho do organismo. O que colocar no carrinho, por exemplo, se você já passou dos 30 anos? Dá atenção ao cálcio que a gente pode estar encontrando nos alimentos que são leite e derivados, coalhada, o queijo branco, no leite, iogurtes naturais e também
nos folhosos verdes escuros, né, como o espinafre e também a couve. A gente fala muito também em fibra. Quais são os alimentos que tem que ter fibra e por que é importante a mulher consumir? Os alimentos que são ricos em fibras, né, pelas mulheres têm muitos problemas com funcionamento intestinal, que é mais comum nas mulheres. Então, dá atenção às fibras que a gente pode estar encontrando nos alimentos que são os frutas, as verduras e também nos alimentos integrais e na aveia, né? Então, procurar quando consumir os alimentos ricos em fibras, nunca esquecer da água, porque se você não consumir pelo menos 2 litros de água diariamente, você faz o efeito contrário. E durante a TPM, uma boa alimentação equilibrada, balanceada, faz diferença para amenizar aqueles sintomas chatos? Aí sim, alguns alimentos podem estar sendo aliados e uma das coisas é com relação ao consumo de líquidos. Então a água de coco, os chás, eles vão ajudar a diminuir a retenção hídrica, né? Diminuir os líquidos, o inchaço. Outra coisa é consumir bastante alimentos integrais, né? Pães, arroz, as massas integrais. O ômega 3, né? Que a gente pode estar encontrando no atum, na sardinha, em alguns peixes, então eles são bastante importantes, que ele tem ação anti-inflamatória, então ele vai reduzir os inchaços, as possíveis cólicas, dores de cabeça, né, as enxaquecas, que também é bem comum nesse período. E que atire a primeira pedra a mulher que nunca devorou uma barrinha dessa inteira de chocolate ou pelo menos sentiu vontade de fazer isso durante a TPM. É verdade, a gente sente mais vontade de comer doces nesse período, mas não é por isso que vai chutar o balde, não é, Sabrina? Dá para comer chocolate sem prejudicar a dieta? Dá sim, com relação aos cuidados com as quantidades que você vai estar comendo, né? E também as opções que a gente tem nas prateleiras, que é do chocolate ou meio amargo ou amargo com mais de 50% de cacau, que vai estar ajudando a liberar esses hormônios de prazer, né? Sensação de bem-estar, e que vai estar até melhorando no humor da mulher. Só com cuidado com relação à quantidade. Dos 45 aos 60 anos, outros alimentos se tornam mais importantes. Com alguns cuidados devem ser tomados, né? Porque aí já começa a diminuir a produção hormonal, então a pele começa a perder elasticidade, a perda das curvas devido ao acúmulo da perda da massa muscular, e começa a acumular gordura nessa região abdominal, ter o maior acúmulo. Então, alguns cuidados, né, com relação às doenças cardiovasculares devido a esse aumento de gordura. Então, aí começar a diminuir a quantidade de frituras, de gorduras, carnes gordas, né, alimentos industrializados, para não ter tanto perigo. E ainda também com relação às doenças cancerígenas, que são bem comuns nessa idade. Então, um aliado é o brócolis, couve-flor, que eles vão estar ajudando as defesas orgânicas, diminuindo a produção de células cancerígenas. E outro item que não pode faltar é a ajuda da reposição hormonal, que pode estar sendo um aliado para diminuir esses sintomas. E quando chega a melhor idade, o que consumir? Continua com os mesmos cuidados das fases anteriores, né, dando importância aos antioxidantes, porque eles vão estar combatendo os radicais livres, substâncias tóxicas que estejam presentes no organismo, dando um equilíbrio metabólico. Então, a gente pode estar achando os alimentos antioxidantes, fontes deles nos alimentos como frutas, verduras, legumes, das cores alaranjadas e avermelhadas. Então, o germe de trigo também é uma ótima opção. Independente da idade, a nutricionista faz um alerta. As dietas restritivas não fazem bem à saúde. Algumas dietas, como dieta da sopa, dieta da lua, algumas dietas da moda, elas perdem nesse quesito de equilíbrio. Então, a alimentação equilibrada, ela deve conter todos os alimentos, né, com alguns cuidados com aqueles que devem ser evitados, que são as gorduras, as frituras, os alimentos ricos em sódio. Então, a gente tem que ter cuidado com esses alimentos. Os mais industrializados, por conterem muitos conservantes e também o sódio. Não deu tempo para anotar todas as dicas? Não tem problema. Você pode rever essa e todas as outras matérias que são exibidas aqui lá no nosso canal no YouTube. O endereço é o www.youtube.com/TV Viver Bem. Você sente muitas dores na coluna? No próximo bloco, vamos saber a relação dessas dores com as nossas emoções. Aguarde só um instante. O Viver Bem volta já.
ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Parque das Dunas vai comemorar com uma programação toda especial. De 5 a 8 de junho irão acontecer exposições lá na Folha das Artes, apresentações culturais no anfiteatro e exposições de filmes no auditório do parque. Vale a pena participar. O Parque das Dunas está aberto das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde e eu quero aproveitar para agradecer a parceria de todos que fazem o Parque das Dunas, que nos acolhem sempre com tanto carinho para a realização do nosso Conexão Viver Bem. Você sente dores nas costas com frequência? Já parou para refletir que essas dores podem ter causas emocionais? Pois é, a coluna vertebral é o suporte do corpo, o pilar da nossa estrutura óssea e muscular, e é natural que ela sofra reflexos das nossas emoções. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, fique atento a essa entrevista. E para falar sobre dor de coluna, nada melhor que a nossa fisioterapeuta Ingrid Menezes, que trata muita gente que tem dor na coluna. E eu quero saber, Ingrid, tem relação mesmo as emoções com a dor na coluna e até que ponto? Sim. As dores na coluna, os sintomas, eles são a expressão dos conflitos internos do ser humano, né? Então, não só na coluna, mas também em outras partes do corpo, a dor, ela é a manifestação de alguma coisa que está passando dentro da pessoa. E, geralmente, essas manifestações, elas estão ligadas aos sintomas psicossomáticos mesmos. É uma questão muito da emoção, né? Vivida pela pessoa. Quais são, no caso, as emoções que são mais nocivas para o nosso corpo? Veja, as emoções em excesso, elas são nocivas. Tudo em excesso é nocivo e tudo em falta também é nocivo, certo? Então, assim, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a preocupação, elas são emoções normais que o ser humano ele tem todo o direito de sentir. Porém, quando você tem um excesso, né, delas, isso causa uma manifestação, sim, no corpo. Tem pessoas que, quando tem contato repetidas vezes com esse tipo de emoção, o corpo avisa com mais rapidez e mais forte esses sintomas. Por outro lado, também tem pessoas que digerem melhor essas emoções. Ingrid, geralmente um dia de muito trabalho, de tensão, essa parte dos ombros fica tensionada e você sente dor. Mas assim, tem uma explicação para quem está em casa entender se aquela minha dor é relacionada a alguma emoção, assim, cada área da coluna é correspondente a um tipo de emoção? Sim, a coluna ela é dividida em 3 partes principalmente, né? A cervical, a torácica e a lombar. Alguns estudos, né, principalmente de terapeutas, de psicólogos, mostram que realmente cada coluna é responsável por uma emoção. Mas, por outro lado, aquela dor relacionada à coluna especial pode também ter a ver com a parte física, né? Quando você está tensa, sobrecarregada ou estressada com alguma coisa, a musculatura ela enrijece em defesa do corpo, faz com que as vértebras elas realmente se pressionem, né? Elas diminuam o espaço entre elas. Com isso, elas pressionam os nervos que saem das vértebras e aí causam a dor. Agora, tem estudos que dizem que emoções específicas causam, nesse lugar da coluna, como você exemplificou, esse tipo de problema, de dor, né? Então, assim, a gente tem que saber do paciente o que ele está passando, quanto tempo que ele vem passando por esse problema. Um exemplo, a síndrome que a gente chama do mundo nas costas, aquelas pessoas que querem dar jeito em tudo, que querem dar soluções para tudo e para todos em volta da família, no trabalho, essas pessoas elas têm realmente um peso nos ombros, né? E com isso gera todo um quadro doloroso, todo um quadro álgico. E no caso das doenças de coluna, escoliose, lordose, elas também podem estar relacionadas à emoção? Sim, pela tendência, né, pelo dia a dia do consultório, a gente percebe que sim. Essas pessoas que têm determinados conflitos, eles se expressam mais fortemente, né, na coluna, dessa forma. Um exemplo, e que alguns autores relacionam, que a escoliose ela tem a ver com a falta ou a dificuldade de direção na vida, certo? Então, você vê que a nossa coluna é o eixo, né?
nós ficamos em pé, a gravidade nos puxou para baixo, ela se entortou para poder conseguir fazer com que o homem ficasse em pé, ereto. E aí, em cima disso, existem os conflitos, os distúrbios, e faz com que essa coluna, além de estar torta pelas curvaturas dela, ainda esteja ou lateralizada ou para um lado ou para o outro, que no caso seria escoliose. Então, você vai estudar a vida dessa pessoa, pode corresponder sim, não quer dizer que seja obrigatório isso, mas pode corresponder a uma pessoa que esteja passando por longos períodos de falta de direção. Tem muita gente, Ingrid, que sente dor de coluna, aquela dor muito forte, e o diagnóstico é hérnia de disco. A hérnia de disco também tem alguma emoção que pode estar relacionada a ela? Sim, a hérnia de disco, a definição da hérnia de disco, né, é justamente a saída do tecido, que no caso é o disco intervertebral, que fica entre as vértebras, né. Geralmente a hérnia de disco ela é dada tanto na cervical quanto na lombar, raramente a gente vê hérnia de disco torácica. E essa saída do tecido herniado, ela comprime os nervos ao redor, né, os nervos da medula, e traz a dor, que é como se a energia dessa área ela ficasse realmente diminuída. E aí, na hora que a pessoa vai abaixar, vai pegar alguma coisa, ou roda o tronco para um lado ou para o outro, aí vem, né, a dor, o travamento, ou então o aumento dessa herniação, né, dessa hérnia de disco. Quando a doença está relacionada com a emoção, como é que a pessoa pode combater isso? Então, existe muito uma associação, né, uma equipe, né, você tratar em cima do fator psicológico, ter um terapeuta em cima disso, do momento que o paciente está vivendo, e do fisioterapeuta, que trabalha justamente para dar o suporte físico, né, a parte da terapia manual, a própria acupuntura, que faz a diminuição da dor no nível físico, né. E a prevenção em cima disso, além de ser orientações, pode ser realmente o tratamento psicossomático da dor, né, do momento que o paciente esteja vivendo. E você, como fisioterapeuta, durante uma sessão de terapia manual, e você sente ali uma determinada área que pode ser uma raiva, que o paciente sente muita raiva, você consegue já ir tentando falar sobre esse assunto, ver se ele consegue identificar ou não, se aquela dor tem relação com a emoção? Geralmente as pessoas que chegam com uma determinada parte da coluna com dor, né, existe todo um direcionamento da conversa. Então eu trato em cima da terapia manual, em cima do destravamento, vamos dizer assim, em cima da acupuntura, mas a gente vai tentando identificar essa emoção, o paciente ele vai falando, fica como se fosse realmente uma terapia, mas que o foco ali realmente é físico. Então, algumas pessoas, às vezes, até por reconhecer que aquela emoção que vem vivendo pode ter causado aquela dor, já consegue se aliviar, né? E aí vê que realmente existe uma melhora. Então essa dor ela já não tem tanta função mais. Ela já sabe que o problema ali tem que ser tratado, tanto a parte emocional quanto a parte física. Então você fazer uma associação entre a questão emocional e a questão física no tratamento de coluna, para mim é essencial. Você sabia que a água de coco contém sais minerais e é um ótimo isotônico natural? Além disso, ajuda no combate à desidratação e é excelente para ser consumida na prática de exercícios físicos. Para quem busca praticidade, mas não quer abrir mão de consumir água de coco 100% natural, sem nenhum aditivo químico, a minha dica é a Aqua Coco. A própria água de coco dentro do copinho. E você não precisa nem ter o trabalho de abrir o coco. Essa é a melhor parte, não é? A Aqua Coco já está no mercado do Rio Grande do Norte há 11 anos. É líder do mercado, é registrada no Ministério da Agricultura e certificada pelo PAS, Programa de Alimentos Seguros. O invase é totalmente automatizado, o que diminui os riscos de contaminação. Aqui, o coco é selecionado e lavado antes da extração da água. Todo o material envolvido no processo é de aço inox e a água, assim que sai do coco, é imediatamente resfriada até a temperatura de 4 graus e deve permanecer assim até o consumo. Você encontra a Aqua Coco nos melhores supermercados, mercadinhos, restaurantes e conveniências. Conheça também o suco-sumo e o doce de coco, produtos que chegaram para aumentar o mix de produtos da Aqua Coco.
E para assegurar o consumo de qualidade, é importante que ao comprar um copinho de água coco, se você não for consumir imediatamente, procure levar para a geladeira da sua casa o mais rápido possível, pois como trata-se de um produto natural, se a temperatura do líquido aumentar, irá estragar mais rápido. E deve-se manter o produto sempre abaixo de 4 graus para que a validade seja mantida. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor no telefone 3211-7754 ou através do site www.aquacoco.com.br. Aquacoco, certificada pelo PAS. E no próximo bloco vamos conferir os benefícios de uma aula de Kangoo Jump. Não sai daí, eu volto já já. Ver bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. E quem acompanha o Viver Bem já conhece a credibilidade da Farmafórmula Farmácia de Manipulação. A farmácia, que é líder no mercado do Rio Grande do Norte, conquistou o 2º lugar do Prêmio Nacional de Inovação, promovido pela CNI, com mais de 400 empresas do país. Única representante do Rio Grande do Norte selecionada para participar do Prêmio Nacional de Inovação, a Farmafórmula concorreu com 1.000 empresas do país e conquistou a 2ª colocação. A gente foi um destaque muito grande pelo fato de não ter sido somente o segmento de farmácia de manipulação. Foram todas as áreas que disputaram esse prêmio e o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 5 anos na área de pesquisa foi que nos gratificou com essa colocação aí em 2º lugar no Brasil inteiro. Já são 30 anos no mercado. No departamento científico, as pesquisas são constantes. Lançamentos de produtos inovadores já fazem parte da rotina da Farmafórmula. Ultimamente a gente tem outros produtos que foram lançados no mercado, tipo spray antidoce, o produto para crescimento de sobrancelhas, o suco energizante da gente, a nossa sopa emagrecedora, o chá que a gente tem emagrecedor também, que é fantástico. E agora nós estamos com uma série de lançamentos também que são bem importantes pelo fato de o paciente, ao utilizar, ter um diferencial sobre a rotina do mercado. Por exemplo, um gel de barbear transparente, sem espuma, antisséptico, que você faça a barba ou então faça uma depilação, um creme depilatório, sem precisar depois enxaguar nem nada, porque a pele já vai ficar hidratada após o uso. Isso é um diferencial de inovação. Tanta inovação e credibilidade fazem da Farmafórmula a maior franqueadora do Rio Grande do Norte. Já são 62 franquias espalhadas pelo Brasil. A novidade é que a empresa também vai franquear parte das lojas de Natal. Uma excelente oportunidade de negócio, já que a marca detém mais de 60% do mercado. Durante muito tempo a gente teve resistência com relação a isso aí, mas a gente chegou ao ponto de verificar que com o franqueado a gente tem uma liberdade maior de ação e uma amplitude maior de mercado. Então o que é que nós estamos fazendo? Nós temos hoje 10 lojas de Natal. Das 10 lojas nós vamos comercializar a metade delas, 5 lojas, vamos ficar apenas com 5 lojas para treinamento de franqueados, e manutenção do mercado. E vamos expandir as nossas lojas em outros bairros da cidade, no Candelária, na Felipe Camarão, na área de Estado da Esperança. Nas áreas mais carentes a gente vai chegar junto com nossas franquias. Hoje você sabe que a farmácia de manipulação é um segmento bastante especializado, bastante específico. Então, é um segmento que o profissional farmacêutico, ele é quem desenvolve todo o trabalho dentro dela. No nosso caso, pelo fato de eu ter 10 lojas, é muito trabalhoso para a gente você ter a manutenção dessas 10 lojas. Então, se isoladamente, cada franqueado tomar conta de uma loja dessa, como o padrão nosso é o mesmo, ele tem muito mais possibilidade de crescer do que da forma como nós estamos tentando crescer hoje. Então, para essas pessoas vai ser bastante interessante investirem na nossa farmácia, na nossa marca, a Farmafórmula. As atividades
atividades aeróbicas são essenciais dentro de um programa de atividade física. São elas que trabalham o sistema cardiorrespiratório e também exercem papel importante na queima de calorias. Para se manter firme no programa, é importante escolher uma modalidade que você goste. E hoje vamos conhecer o Kangu Jump. Quem são estes pulando na rua com uma bota pra lá de estranha? Não, conheço não. A bota chama a atenção. Parece ser algo divertido ao mesmo tempo que queima calorias. Esta é só uma parte do treino que continua dentro da academia. Parece brincadeira de criança e tem hora que é como se o chão fosse quebrar. Haja força! O exercício com calçados diferentes, de cores diferentes, tem nome, claro, diferente. Kangu Jump. Escreve aí na tela. Kangu, de canguru, Jump, de pulo. A modalidade chegou em Natal em 2010 e já é febre em várias academias. A gente sentiu a necessidade de trazer alguma coisa mais aeróbica, já que aqui a gente já tem spinning e os alunos sempre pediam alguma coisa diferente e tá dando super certo. Este professor foi o responsável pela técnica de misturar a corrida na rua com as aulas dentro da sala. Dá para dançar, brincar. O sistema de amortecimento permite que até mesmo pessoas com lesões ou com sobrepeso possam praticar sem nenhum problema. O aparelho não tem risco e até ajuda na prevenção e no tratamento de lesões. Por reduzir 80% do impacto, pessoas que têm joelho machucado, tornozelo machucado, que estão em recuperação e liberadas por fisioterapeutas, elas podem voltar a retomar as atividades de corrida através do equipamento, justamente por ele amortecer 80% do impacto. Paula começou o Kangu Jump para emagrecer e conta que os benefícios foram além disso. Emagrecimento mesmo. Eu acho que perde tanto quanto uma corrida ou um spinning e é mais dinâmico, você enjoa menos da aula. E o diferencial ainda é que pode trazer benefícios para aquelas celulites sem precisar de cremes e horas extras na academia. O exercício ajuda na circulação e promete acabar com o problema das mulheres. E sabe aquela felicidade de toda criança no pula-pula? Pois é, você pode ter o mesmo prazer. É o que os educadores físicos chamam de treino-rebote. O exercício libera endorfina e dá aquela sensação. O rebound ou o rebote é aquela sensação de liberdade que dá. Você pula e quando você é amortecido, você é jogado para cima de novo. É o que uma criança sente quando está no pula-pula, é o que os alunos sentem quando estão nas aulas de jump, por exemplo. E só que isso aqui é um jump em cada pé, então você pode correr com isso. Então a sensação de liberdade, essa sensação de flutuação, permite uma sensação de felicidade muito grande. O que hoje, a grande maioria das pessoas que procuram academia, não procuram academia com o resultado de só emagrecimento, mas também de se sentirem contentes com aquela atividade que elas estão fazendo. Então é uma boa opção. E o programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar ligadinho na gente durante toda a semana através da internet. O nosso portal guiaviverbem.com.br é atualizado todos os dias e tem ainda a página no Facebook, o Twitter, Instagram e o canal no YouTube. Como viu, o Viver Bem está disponível para você 24 horas por dia e todos os dias da semana. No próximo programa, vamos destacar as formas de prevenção e tratamento da asma. Suco de uva, saiba porque essa bebida faz tão bem à saúde. E ainda, exercícios para quem não quer ser reprovado nos testes físicos dos concursos públicos. Para conferir tudo isso, é só ligar sua TV no próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Curta o seu final de semana, relaxe e recarregue as baterias para começar a semana com o pé direito e muita disposição. Na segunda, eu te encontro no Tudo de Bom às 10h40 da manhã.
E no próximo sábado tem mais Viver Bem para você, às 9 horas, aqui na TV Ponta Negra. Até lá! Viver Bem, oferecimento Prontoclínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu e show de prêmios Nordestão. A maior alegria com muita economia para você.